com muito orgulho que damos início à primeira semana acadêmica da faixa. Para que o evento transcorra com tranquilidade, na medida do possível, eu peço que os aparelhos celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. Gostaria de convidar para compor a mesa de abertura da primeira semana acadêmica da faixa o professor Paulo Alonso, diretor-geral das Faculdades Integradas. Convidamos também para a mesa o nosso convidado de hoje, o jornalista Bruno Volosch. A coordenadora do curso de jornalismo, professora Ivana Gouveia. E a diretora financeira das organizações L. Alonso, senhora Andréia Alonso. Passamos a palavra para a abertura ao professor Paulo Alonso. Bom dia a todos. Para nós é uma grande alegria estarmos neste momento abrindo a primeira semana acadêmica da faixa. Essa semana foi pensada nos alunos da faculdade, naturalmente, mas com muito zelo, com muito comprometimento, para que nós pudéssemos fazer deste evento um grande evento do ano de 2016 e para termos segmento na realização nos anos subsequentes. Essa semana ela foi pensada com base na Rio 2016, no legado que a Rio 2016 deixará para a cidade, para o país, enfim. E, ao pensarmos no legado Rio 2016, nós também julgamos com os coordenadores de curso que nós deveríamos abordar várias situações que falassem com os nossos cursos de Relações Públicas, Direito, Jornalismo, Publicidade, Cinema, Turismo, Gestão Desportiva, Marketing, Administração, enfim, todos os cursos. E por essa razão nós decidimos fazer essa semana em Botafogo e também no MEA. Nós aqui em Botafogo teremos 87 atividades no decorrer dessa semana e em Botafogo nós teremos cerca de 30 atividades no decorrer desta semana. Foi um trabalho bastante intenso, mas que nós julgamos que seria necessário darmos aos alunos da faculdade um momento para que eles pudessem ter contato com os grandes nomes do direito, do jornalismo, enfim, de todas as áreas com as quais nós trabalhamos na faculdade. E nós acreditamos que o resultado final da programação, dito, inclusive pela Andréia em alguns e-mails que nós trocamos sobre isso, foi um resultado riquíssimo, na medida em que nós pudemos contemplar, não somente com palestras, mas com oficinas, com workshops, com feira de livros, feira de gastronomia. Agora me foi solicitado fazer uma amostra de fotografia, que eu já autorizei dos alunos, já estão lá empenhados em colocar suas fotos, e lançamento de livros de professores também. Então, eu acredito que é dessa forma plural, né, que a universidade ela tem que caminhar, é dessa forma indo ao encontro das necessidades dos nossos alunos, que nós temos de efetivamente trabalhar e atuar, e sempre com comprometimento dos nossos professores, dos nossos coordenadores, aos quais eu agradeço aqui publicamente todo o empenho, todo o entusiasmo que dedicaram ao longo desses últimos 4 meses, para que hoje a gente pudesse fazer a abertura da Semana Acadêmica da Faixa, da primeira Semana Acadêmica da Faixa. E, para minha satisfação, para o meu orgulho pessoal, eu trago aqui o jornalista Bruno Volosch, ou Bruno Voloch, que foi meu aluno na Faculdade da Cidade. E, na ocasião, eu editava o jornal da Faculdade da Cidade, junto com o Boechat, meu compadre, e o Bruno era nosso aluno irreverente, porque ele já trabalhava na TV Manchete, e achava que era melhor do que todos os demais alunos, porque já fazia um trabalho importante na TV Manchete. Isso a gente está falando dos idos de 1988, mais ou menos 89, e o Bruno estava, então, no 7º período do curso de jornalismo da Faculdade da Cidade. E, para vocês também, eu acho bastante interessante e importante a gente pontuar, o Bruno, na realidade, ele se formou, evidentemente, e ele começou a atuar, né, no segmento do jornalismo, em todas as áreas do jornalismo, em jornalismo impresso, no radiojornalismo, no telejornalismo, no jornalismo digital, e hoje ele é colunista do Estado de São Paulo
e veio aqui justamente para fazer uma palestra para vocês sobre os prós e contras das Olimpíadas e o legado 2016. Eu vou fazer apenas uma pequena leitura do... E ele tinha um grande amigo na época, que hoje é técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, e todas as matérias que ele fazia para o Jornal da Faculdade sempre tinham a ver com Renato Gaúcho. Os namoros, as predileções do Renato e, claro, também o jogador Renato Gaúcho. Mas vamos lá. Então, o Bruno começou, como eu disse, na TV Manchete, em 88, foi repórter, apresentador e comentarista do Sport TV, TV Globo, apresentador e repórter da Band Esporte, comentarista esportivo da Band News FM, do Jornal da Band, Rio, colunista do Extra, do Globo, Jornal do Brasil, Jornal dos Esportes, Lance, colunista do UOL, teve 2 passagens pela TV Bandeirantes, fez a cobertura de apenas 5 Copas do Mundo, França de 98, Ásia de 2002, Alemanha de 2006, África do Sul de 2010 e do Brasil de 2014, cobriu 5 Olimpíadas, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016, além dos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, no Canadá, em 99, Santo Domingo 2003 e Rio de Janeiro 2007. Atualmente é colunista, como eu já disse, do Estado de São Paulo e do Yahoo. Então, eu acredito que o Bruno, que tem muita vontade de dar aula aqui na faixa, nós estávamos conversando sobre isso, e eu acho que, efetivamente, vai ser um ganho para a faculdade, para o curso de jornalismo, para os nossos alunos, pela experiência, pelo dinamismo, pela juventude que o Bruno tem e a vontade de fazer a diferença, né, como vem fazendo ao longo dos anos, porque ele vem aqui em 2018, quem sabe, se a gente acertar um horário aí, para que ele possa estar conosco aqui na faculdade também. Então, eu acredito, sinceramente, que a Semana Acadêmica ela se inicia com uma personalidade do jornalismo esportivo que tem uma larga experiência em coberturas de mega eventos no Brasil e no exterior. E, por essa razão, com muita satisfação, com muita alegria, eu passo a palavra não somente ao jornalista, ao ex-aluno e, sobretudo, ao amigo Bruno Voloz, para que ele use da palavra e possa proferir, então, a sua palestra. Obrigado a todos e bom dia e uma excelente jornada para nós. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer o convite da faculdade, as palavras do professor Paulo Alonso, todas me deixam absolutamente lisonjeado, verídicas, inclusive do Renato Gaúcho, é um amigo, mas vamos deixar o Renato Gaúcho lá no Grêmio trabalhando, enfim, ele na dele, eu aqui na minha. Quando eu recebi esse convite, eu não pensei 2 vezes, não existe distância, ponte aérea é uma pequena bobagem em relação a estar presente aqui, porque eu acho que a oportunidade que hoje os alunos têm, talvez na minha época, em 1900, eu não me lembro, me recordo ao certo qual foi o ano que o professor citou, 88, alguma coisa assim, a gente não tinha tantas oportunidades. E eu acho muito importante esse contato que vocês têm com os jornalistas, no caso hoje o Bruno em questão, mas N jornalistas conceituados vão passar por aqui, o professor certamente vai passar isso para vocês depois. Então esse contato ele é muito importante para passar experiência, vivência, dia a dia, essa troca, porque nem tudo que se escreve, que se coloca no ar, a gente pode passar. E quando você faz uma palestra, quando você conversa com os alunos, é que efetivamente você pode passar a tua vivência no dia a dia, prós, contras, dificuldades, porque evidentemente que o grande sonho do jornalista está cobrindo uma Copa do Mundo, sim, bacana, já estive em algumas Copas do Mundo, como o professor citou, Olimpíada também, mas essa Olimpíada em questão, ela foi em especial em alguns aspectos. Primeiro porque, eu vou ser muito franco, o professor me conhece bem, eu me caracterizei na minha carreira por ser um cara muito autêntico, corajoso, e sempre respeitei todo mundo, mas se paga um preço um pouco caro por isso, às vezes. Eu acho que em todas as profissões, para você ser um cara autêntico e corajoso. E na época em que o Brasil conseguiu, no caso o Rio, conseguiu o direito de sediar a Olimpíada,
eu me lembro que na época, eu não me lembro qual foi o veículo que eu trabalhava na ocasião, mas eu disse, e aí, você acha que vai dar certo? Óbvio que não. Por que não vai? Porque o Brasil, o Rio de Janeiro, no caso, tem N situações que precisam ser vistas primeiro, como o caso saúde, a questão do transporte, N questões que são ainda prioridades, mas que, infelizmente, quando você faz uma Olimpíada, elas acabam virando secundárias, no caso, e muitas das vezes não são resolvidas. A gente tem problemas de transporte, como eu já disse, problemas de saúde, e quando se fala em legado, em especial, o que acontece? Esse legado ele tem que ser dividido em duas partes. Tem o legado que existe dentro de quadro, dentro de um campo de futebol, dentro de uma arena, e do lado de fora. No caso do Rio, ele não é diferente, só que esse legado, em termos de resultado, em termos de medalha, que é uma coisa que a mídia faz tanta questão de enaltecer, e não é a coisa mais importante, a gente não vai ver esse resultado hoje. A gente só vai ver esse resultado daqui a 4 anos, em Tóquio, em 2020. E é aí que me preocupa, porque em Pequim, a China deu a resposta 4 anos mais tarde, em Londres, sendo a segunda colocada. A Grã-Bretanha já deu a resposta também aqui no Rio, ficando entre os melhores. E o Brasil? Eu, sinceramente, acho que não é questão de ser pessimista ou questão de ser otimista, é questão de ser realista. Eu acho que, se eu fizer uma pergunta para todos vocês que estão aqui sentados aqui com a gente agora, se vocês vão lembrar qual foi a primeira medalha de ouro que o Brasil conquistou em Pequim, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar de Londres, talvez lembre até de Londres, que foi no judô, enfim, vai lembrar agora, mas daqui a um ano, tudo se esquece. Não se tem apoio. Agora a gente estava discutindo, o professor me corrija se eu estiver errado, a questão da educação física, da obrigatoriedade. Como é que você quer discutir uma questão dessa? Você quer dar apoio ao esporte? Você está discutindo se a educação física é necessária? Uma das grandes entrevistas que eu fiz na minha vida aconteceu há 2 anos atrás, num Grand Prix de vôlei, numa cidade chamada Omaha, nos Estados Unidos, com Kurt Kirilli. Para quem não conhece, foi um dos maiores jogadores de vôlei de todos os tempos, técnico dos Estados Unidos. E o Kirilli me disse o seguinte, a cada verão ele recebia 700 jogadoras de todas as universidades dos Estados Unidos para serem avaliadas. 700. Ou seja, isso talvez possa responder, estou falando de um esporte especificamente, o vôlei, quando o Zé Roberto Guimarães, muito meu amigo, é perguntado questão de renovação. 700 atletas das universidades ele recebe. O Zé outro dia me disse assim, Bruno, ano passado no Grand Prix, esse ano no Grand Prix, pouco antes da Olimpíada, na Tailândia, em Bangkok, eu fui enfrentar o time dos Estados Unidos, eu não conhecia uma jogadora. Não conhecia. Ela simplesmente despontou numa universidade, o Kira ele convocou, inclusive teve na Olimpíada, a número 18, Lowe, Christian Lowe. Quer dizer, então existe uma diferença muito grande ainda do Brasil para N países em relação à educação física, à massificação do esporte, a necessidade de se fazer esporte, e aqui não existe isso. Ponto. Pode ser que a Rio 2016 deixe um legado importante, deixe, mas essa resposta, mentira quem disser que a gente vai ter essa resposta hoje, não vai ter. A gente só vai ter essa resposta em 2020, no quadro de medalhas na Olimpíada de Tóquio. Aí sim a gente vai ter essa resposta. Eu acho que existiram algumas coisas muito positivas, por exemplo, a gente não pode deixar de citar algumas melhorias que foram feitas no transporte aqui na cidade do Rio de Janeiro, sim. Corredores de ônibus, BRT, sim. Isso, na verdade, eu acho que era mais uma obrigação, porque a tamanha disponibilidade financeira que os governantes tiveram, eu acho que eles tinham mais é que fazer isso. Mas, quando se fala em legado especificamente de esporte, de dentro da quadra, não vamos ter a resposta agora, não vamos mesmo. Eu, graças a Deus, pela primeira vez, e o Rio me proporcionou isso, eu tive a honra, e acho esse sim talvez tenha sido o maior legado, que foi a Paralimpíada. E, mentira, eu já trabalhei TV Globo, já tive a oportunidade de estar, não trabalhei na Record, mas estive no R7, trabalhei na Band, trabalhei no Sport TV,
E nenhuma televisão dessas que eu citei deu tanta ênfase à Paralimpíada como a Globo, com o Sport TV, no caso específico que eram os detentores de direitos, deram agora. Mas o que acontece? Nem quando a Olimpíada foi Barcelona, Tóquio, Pequim, Atenas, Londres, simplesmente passava batido. Nós mesmos, jornalistas que éramos credenciados para viajar, a gente estava lá presente, simplesmente acabava a Olimpíada em si, recolhe equipamento, vamos embora, acabou. Ninguém falava em Paralimpíada. Eu acho que o povo carioca deu um exemplo, assim, espetacular. Se a gente for colocar na balança em termos de resultado, a Paralimpíada foi sensacional. Eu não tenho números, eu nunca fui muito de me apegar a números, mas é olhar, falar. Mas eu acho que a Paralimpíada fez mais sucesso que a Olimpíada. E acho que esse é um legado que fica para sempre. E esse sim é um legado que a gente já vê resultados. Porque há uma semana atrás, lá no próprio Estadão, se fez uma matéria em que as pessoas especiais estão sim já procurando, querem fazer esporte, estão cobrando mais os seus direitos, querem participar, estão se sentindo mais úteis, como nunca deveriam ter deixado de se sentir, mas se sentem mais úteis por quê? Porque viram o exemplo de todo mundo. De todo mundo. E olha que não era o ideal, porque infelizmente a gente está muito longe do ideal no que diz respeito, volto a falar, em transporte. Eu acho que as pessoas especiais ainda têm N problemas. Existe sim, infelizmente, eu acho que isso diminui muito alguma discriminação, o que é muito triste, mas existe muito ainda. E isso a gente não via em Olimpíada nos outros países, mas existe sim ainda muita discriminação em relação a isso, mas talvez... Eu acho que a Paralimpíada deixou esse é o nosso maior legado. Esse eu acho que, ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia, graças a Deus se falou muito e não aconteceu nada aqui no Rio especificamente, em termos de Zika, de atentado, de N situações, não aconteceu, embora a gente continue com os mesmos problemas de poluição na Baía de Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas, são problemas eternos que eu acho que não vão ser resolvidos, N promessas, mas eu acho que a gente falar em termos de legado, eu acho que talvez a Paralimpíada tenha sido o maior legado, o maior ensinamento que o Brasil, através do Rio de Janeiro, tenha tido. Agora, eu não sei dizer especificamente como vai funcionar daqui para frente, porque a própria mídia, e aí eu me culpo também nisso, ela nunca foi a fundo para saber qual é a dificuldade que as pessoas especiais têm no dia a dia, como é que funciona o treinamento, como é que se existe uma confederação de atletismo, se a confederação de atletismo, por exemplo, tem um espaço reservado para as pessoas especiais, ou se só se fala nisso. Na verdade, a mídia também tem culpa, porque Olimpíada, infelizmente, é assim. Futebol não, Olimpíada é assim, só se fala em Olimpíada 2 meses antes e 1 mês depois. Pois esquece, a nossa memória, efetivamente, é muito curta. E por que eu defendo muito a Olimpíada? Quando as pessoas perguntam assim, o que é mais importante, Olimpíada ou Copa do Mundo? Eu acho que não tem termos de comparação você estar presente numa Olimpíada, fazer uma cobertura da Olimpíada com a Copa do Mundo. O futebol aqui é uma religião, ele não é um esporte. O futebol fica lá em cima, depois vem o resto, entre aspas, não tem jeito. Mas, especificamente, a Olimpíada é um evento mágico. Como o professor disse, eu tive a honra e o prazer de estar em 5 Olimpíadas fora do Brasil. E talvez daqui a uns 6 meses a gente vai poder realmente começar a ver se esse legado, que as pessoas tanto dizem, realmente vai acontecer aqui no Rio de Janeiro ou não. Porque a gente viu que ficou, sim, em Pequim, em Londres ficou. Aí a gente fala em estádios de Copa do Mundo, elefante branco, são elefantes brancos realmente. Não se sabe o que vai ser feito ainda no Parque Olímpico. Algumas arenas talvez sejam usadas, outras vão ser transportadas para o Nordeste, vão ser aproveitadas lá, enfim. Mas eu acho que, no resumo, em termos de Olimpíada, especificamente dentro da área esportiva, eu acho que o Brasil, acho que o povo carioca, ele fez muito bonito.
a gente soube receber muito bem. Outro exemplo que eu acho que ficou, até em termos de legado, eu não sei se isso é motivo de orgulho ou de vergonha. Eu digo, no caso, para os nossos governantes. Por quê? Ficou mais do que nunca provado de que quando a gente quer, quando os governantes querem, a coisa funciona. Não se viu assalto, não se viu violência, se viu foi o exército na rua trabalhando e dando segurança. Por que não é assim no dia a dia? Pequim funciona assim. Tem problemas? Tem, um assaltozinho ou outro, enfim, toda cidade do mundo vai ter, mas por que no Rio de Janeiro não pode ser assim? Foi assim durante a Olimpíada. Se virava para o lado, tinha um cara com a metralhadora, por que não pode ser? Então ficou provado que quando se quer, se faz. Esse talvez tenha sido um outro legado, um outro ensinamento em que as pessoas que vivem no Rio têm que cobrar das autoridades. Olha, vocês fizeram durante a Olimpíada, não são só 15 dias, você tem para durante uns 45 dias, um mês e meio, foi feito isso. Por que não pode continuar dessa maneira? Será que existe esse interesse? Será que não existe esse interesse? A diferença é que nas outras cidades, nos outros países, existe uma cobrança muito grande em relação a resultado, em relação a patrocinadores que investem. Aqui se investe, mas será que se investe para daqui a 4 anos? Será que os resultados vão ser os mesmos daqui a 4 anos? Será que a gente vai ser cobrado daqui a 4 anos em Tóquio? Será que as pessoas sabem que aqui, quando você cedia uma Olimpíada, você é obrigado a participar de todas as modalidades? Duvido, assina embaixo, troco de profissão, que o Brasil esteja representado por todas as modalidades em Tóquio. Não vai estar. Muitas delas vão estar esquecidas, não vai estar. A gente foi obrigado a estar representado, sim. Esse talvez seja um incentivo também. Já que se começou, você continua, tenta se classificar. Será que vai ser possível? O que já se vê, por exemplo, um mês depois, são escândalos em confederação de atletismo, de basquete, dirigentes renunciando. Enfim, eu estou tentando passar para vocês, por exemplo, a gente tem outras situações, como o rapaz do boxe que ganhou a medalha de ouro, que a gente nunca conseguiu vencer uma medalha de ouro no boxe. Poxa, muito bacana. Como vai ser daqui a 4 anos? Como é o dia a dia desse rapaz que venceu a medalha, dessa judoca que nos deu a primeira medalha? Então, no Brasil, é tudo muito diferente, mas é muito diferente porque é uma questão cultural. Eu estou aqui para passar para vocês o que eu acho, o que eu penso e o que eu penso ser a verdade. Então, o nosso grande problema é um problema de cultura. A gente tem uma grande capacidade de desenvolver, tem, de esportistas, tem profissionais competentes, tem, mas não existe sequência, não se existe cobrança. E existe uma coisa muito feia que acontece aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, no caso, nessa Olimpíada especificamente, que foi a questão da prata. Prata é uma medalha, não se valoriza a prata. Se a gente for ver a diferença, se valorizou mais agora, porque foi no Rio, mas ninguém vai lembrar quem foi o vice ou quem foi a prata 4 anos atrás em Londres, em Pequim. O cara foi o medalhista de bronze nos Jogos de Los Angeles em 84, ninguém lembra. Como os americanos, os europeus, os asiáticos lembram, eles com o maior orgulho, botam a mão no peito com a medalha de bronze, uma medalha de prata. Acho que a gente tinha que começar a tentar valorizar um pouquinho mais isso, porque é muito difícil mesmo. Eu acho que uma outra coisa muito importante, que ficou para mim bem claro na cabeça, é que quando a gente quer, a gente faz. Eu não fui a todas as arenas, mas eu fui em boa parte das arenas espalhadas, fui no Maracanãzinho, não fui no Maracanã. A questão da nossa educação. Tirando uma situação ou outra, que se vaiou um hino e tal, que é uma coisa absolutamente deprimente, mas aí talvez algumas pessoas do futebol deviam estar envolvidas ali, que é aquela cultura do futebol, mas a gente conseguiu respeitar, não se viu nenhum papelzinho jogado na quadra, né? A gente viu pouquíssimas brigas nas arquibancadas. Então, talvez tenha se passado também uma questão de educação, de respeito com o próximo, né? De se saber receber.
uma visita, as pessoas que vêm dos outros países. Isso foi uma coisa muito legal. Isso era uma preocupação muito grande dos gringos. Eu acho que os gringos, na verdade, com perdão na palavra, eles esculhambaram muito o Rio antes de saber efetivamente o que iria acontecer. Talvez assustados, evidentemente, com as notícias, zica para lá, zica para cá, assalto aqui, assalto ali, assusta qualquer um, entendeu? Mas isso não aconteceu. Quiseram o Rio continuar assim daqui para frente, fosse esse o verdadeiro Rio de Janeiro, mas a gente infelizmente sabe que não é, mas que seja o legado. Então, o que eu quero dizer é que o Rio deu demonstração de que quando quer, pode fazer. O ser humano deu uma demonstração de que quando ele quer ser educado, quando ele quer ser... quando ele quer a questão da reciprocidade, ela pode existir quando a gente vê um exemplo vindo lá de fora. E essa questão da Paralimpíada em si, que foi espetacular, porque eu acho que os próprios estrangeiros se assustaram com as pessoas. Eu vi umas situações assim que eu jamais... Os colégios fizeram excursão, não sei como funcionou aqui no Rio especificamente, mas os colégios fizeram excursão, levaram os alunos para assistir os jogos, uma coisa muito bacana, e você chegava a ver o brilho nos olhos dos atletas paralímpicos, isso é uma coisa assim espetacular. Então eu fiquei assim, muito feliz em ver isso. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos legados mais importantes para a gente. Sofremos com a questão da logística. Eu acho que ela não foi a ideal, eu acho que as coisas poderiam ter sido melhor pensadas, Maracanãzinho aqui, o IBC lá na outra ponta, o Parque Olímpico além da Barra, aí a arena de vôlei de praia aqui na praia de Copacabana. Para a mídia a coisa ela não funcionou muito. O trabalho foi, a gente conseguiu fazer o trabalho, sim, mas a coisa deveria ter sido um pouquinho mais concentrada num lugar só, como, por exemplo, em Pequim, sim, foi tudo bem concentrado. Esse talvez tenha sido um exemplo que o Rio vai ter que ter, enfim, não sei se o Rio vai ter condição de sediar uma próxima Olimpíada, mas, enfim, nas próximas... Hein? Acho muito difícil também, enfim. E situações dos bastidores, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente do COI, e ele me passou em off que a possibilidade de acontecer, até pegando o gancho aqui do professor, uma Olimpíada na América do Sul, nos próximos 20 anos, é zero. Eu falei, mas por quê? Não, porque muita coisa não funcionou, isso depois da Olimpíada, muita coisa a mídia não relatou, então a possibilidade é zero. Mas eu acho que dentro do possível a gente conseguiu fazer uma Olimpíada decente. Os problemas de Vila Olímpica, é barata, é rato, é goteira, a coisa não estava preparada. Óbvio que não estava preparada, é o jeitinho, não tem jeito, entendeu? E eles reclamam mesmo, porque o atleta precisa sim de conforto. Você vai numa Vila Olímpica nos outros países, é perfeito, não falta rigorosamente, o atleta não pode reclamar de nada, rigorosamente nada aqui. E a gente sim, a gente teve problemas aqui no Rio de Janeiro, e hoje em dia, eu sempre brinco dizendo o seguinte, eu uso a rede social, não é a rede social que me usa. E os atletas amam rede social. O cara está mais preocupado em fazer uma selfie do que ganhar uma medalha de ouro. O cara está lá, preparado. Tem medalha de ouro, eu quero fazer uma selfie, entendeu? Então as notícias, elas começam a se espalhar, entendeu? E isso é depois contra o Rio. Não tem jeito. Eu pude conversar com algumas atletas do vôlei de praia, ficaram maravilhadas. Quero morar aqui. Aí, vem. Ficou em Copacabana, dentro da praia, vai, hotel, acabou, aeroporto foi embora. Agora vai perguntar se quem... pois é. Australianos, tinha um pessoal do Quênia, os caras do Quênia ficaram... Mas os argentinos têm aquela rivalidade, né? O cara tá reclamando, entendeu? Tem 15 palitos na mesa, tem 14, pô, não é possível que tenha 14 palitos só aqui. Só uma brincadeira, isso tinha que ser no Brasil. Então, assim, os caras estão prontos para reclamar. Os quenianos reclamaram também muito, entendeu? Os italianos, mas assim, ótimo, Copacabana. Atravessou a rua, foi na praia, voltou, jogou, tá maravilhoso, entendeu? Segurança, acompanhando.
Mas a gente teve problema. Mas os problemas acontecem. Copa do Mundo também a gente teve problema. Não é uma ilusão dizer que em Pequim não teve problema, em Atenas não tem problema, em Londres tem alguns probleminhas surgem, entendeu? Só que acontece o seguinte, aqui os problemas, eles são problemas já conhecidos, entendeu? E a gente sabia que ia acontecer e não resolveram. Você imagina que desagradável é você ter uma declaração de um atleta dizendo que fez um treino de iatismo, ou com fezes boiando. Isso não foi resolvido, cara. Foi só uma vergonha, cara. Isso ficou. Essa marca ficou. Então, esse vice-presidente do COI falou assim, não tem chance nenhuma, nos próximos 20 anos, de acontecer uma Olimpíada no Rio de Janeiro e na América do Sul, ele falou. Eu queria deixar vocês assim à vontade, porque assim, eu tenho o professor já falou assim da minha história no jornalismo, e eu acho muito bacana dentro de uma palestra, a gente falar da nossa vivência, vocês façam perguntas, me questionem, prós, contras, da nossa experiência. Eu queria, de repente, passar o microfone para vocês perguntarem o que vocês acharem necessário e interessante dessa historinha toda que a gente está contando. Alô? Bom dia, meu nome é Vitor Quaresma, estudante de jornalismo. Você falou que, pela primeira vez, né, as emissoras, enfim, cobriram as Paralimpíadas. Porém, de fato, quem cobriu em rede aberta foi a TV Brasil, e segundo eu soube, com gente que trabalha lá, meio que as duras penas, porque primeiro eles não tinham capilaridade, não tinham braço, e em seguida porque em alguns momentos encontraram dificuldades, uma vez que os detentores primeiros dos direitos era a TV Globo, que nem sempre entregava o sinal como deveria ser. Então, como é que você enxerga isso? Porque, assim, é fato, era quase que impossível eles, a TV Globo, enfim, todas as outras, não citarem em seus telejornais, enfim, que estava acontecendo um evento dentro da cidade. Mas, ainda assim, a cobertura, e isso foi colocado pela própria população, né, não aconteceu de fato, ela aconteceu por vias da TV pública. O que acontece é o seguinte, eu trabalhei na Globo no Sport TV durante 12 anos. Direito comprado é um direito respeitado, você tem que respeitar. É um direito que você adquiriu, você pagou pelo aquele direito, então você cede esse direito se você quiser. E foi o que a Globo fez. A Globo sofreu há 4 anos atrás, porque ela não tinha os direitos, a Record tinha os direitos em TV nos Jogos de Londres. Então a Globo simplesmente ela omitiu N vezes alguns acontecimentos há 4 anos atrás. E no caso da divulgação especificamente dos Jogos Paralímpicos, o Sport TV fez a cobertura, mas enfim, qual o alcance que o cabo tem? É pequeno, perto do N milhões que podem assistir, entendeu? Agora, você diz o que em relação à estrutura da TV Brasil? Eu não entendi a tua pergunta especificamente. A pergunta na verdade, eu estava querendo fazer um contraponto, porque você disse, dessa vez foi bonito, porque todo mundo falou a respeito. Mas é óbvio que tinha que falar a respeito, porque a coisa aconteceu na nossa casa. Mas eu vou te dizer o seguinte, foi diferente dessa vez, sabe por quê? Porque nós jornalistas conversando, eu tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais que trabalham, porque assim, quando você viaja para cobrir uma Olimpíada, por exemplo, você vai para Pequim, você chega, como é que funciona? Você chega 10 dias antes de começar a Olimpíada efetivamente e vai embora 3 dias depois. E se fica um profissional para cobrir a Paralimpíada. Com a ENG, fica o repórter, o câmera e um editor. Você fica lá com o teu cantinho no IBC montado, entendeu? Dessa vez foi diferente, porque milhares de jornalistas, não só os jornalistas brasileiros, ficaram no Rio fazendo a cobertura da Paralimpíada. Mas por que aconteceu isso? Porque ninguém esperava tanta gente acompanhando os Jogos. Ninguém, nem o próprio Rio 2016 esperava tanta gente comprando ingressos. Os ingressos foram esgotados. O que é uma outra mentira que aconteceu na Olimpíada, porque quantos jogos as pessoas assistiram pela televisão, tinha espaço vazio, e quando você entrava no site estava tudo vendido? Exatamente, eu lembro disso. Mentira? Eu troquei de lugar lá na hora, porque eu estava lá atrás, eu falei, cara, fica na frente. Trocou.
mas não só foi só você, várias pessoas trocaram. Mentira, por quê? Porque tinha que botar para ter dificuldade, mas aí é o quê? É o jeitinho brasileiro. Primeira coisa que aparecia para comprar era os ingressos mais caros. Depois você vai diminuindo. Não tinha condição de comprar. Você está entendendo? Para a Olimpíada, não. Você entrava lá e via que não tinha mesmo. Se você quisesse, você não ia conseguir entrar mesmo, porque lota. Por isso que eu estou te dizendo, hein, Vitor? Essa foi a diferença do sucesso da Paralimpíada em relação... Olha, não saiu ainda um estudo, isso deve sair mais para o ano que vem, enfim, um estudo do COI, do Comitê Olímpico Internacional, mas acho muito difícil que Pequim ou Londres tenham superado o Rio 2016 em termos de Paralimpíada. Isso eu te falo de cadeira. Sucesso. Porque as pessoas se apaixonaram, as pessoas compraram a ideia. Foi isso que aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu em Pequim, isso não aconteceu. As pessoas compraram a ideia, entendeu? E evidentemente que eu acho que o que contou muito também foi a diferença grana, preço no ingresso, entendeu? Entendeu? Então as pessoas gostaram, as pessoas foram e compraram. E fora que é uma lição também, né? Quando é que você vai ter uma oportunidade, eu não sei, bom, poucos aqui talvez sejam pais, enfim, não sei, mas quando é que você vai ter a oportunidade de levar teu filho para ver uma Paralimpíada? A demonstração do que é para as pessoas especiais, você vê a luta do dia a dia, essas pessoas que se entregam hoje em dia para uma besteira, mas você vê uma pessoa lutando, que tem a deficiência, mas lutando, fazendo um esporte. Isso é um orgulho para um pai. Poxa, filho, olha o que está acontecendo. Quando eu fui procurar os ingressos, não tinha fim de semana, só tinha dia de semana. Eu falei, não vou faltar a aula para ver Jogos Olimpíadas, eu tenho que estudar, enfim. E aí eu não fui, eu queria muito ter ido no jogo do Paralímpico, mas... Mas eu deveria ter faltado uma aulinha, deveria ter isso, sabia? Com uma oportunidade muito. Porque... Tenho certeza que o professor iria usar do bom senso, iria abonar sua falta depois, entendeu? É porque oportunidade errada, você errou. Não, e eu estava próximo das provas, então ficaria difícil, eu estava estudando, enfim. Mas enfim, você deveria ter tido uma oportunidade única, foi uma oportunidade sensacional, muito diferente. Qual é o outro aluno ali? Obrigado. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu sou aluna de jornalismo também. Bom dia. Só completando o que eles estão falando, que eu também estava pensando, eu acho que o sucesso das Paralimpíadas também se deu muito porque, hoje em dia, as redes sociais, elas repercutiram muito sobre o assunto, dando destaque a isso. Também teve um documentário falando disso, que inclusive estava no Netflix. E há 4 anos as redes sociais não eram o que elas são hoje, então eu acho que isso teve um peso muito grande. Mas a minha questão que eu vou perguntar para você é que você falou na Europa ou na Ásia, eles dão muito valor mais a medalha de prata, a medalha de bronze. Aqui no Brasil o esporte não é tão incentivado. E sobre como o brasileiro, o carioca, se portou nos estádios, nas quadras, porque, falando sobre o estereótipo, porque a gente tem aquela coisa do jeitinho, aquela síndrome de essa, aquela coisa de dar valor ao que mais a cultura de fora do que a nossa. Eu acho que essa educação, eu acho que a gente mostrou de não vaiar em algumas questões. É claro que teve casos, muitos, mas eu acho que quebrou um pouco o estereótipo do que a gente era um povo aproveitador e malandro. Eu vi muita gente tentando se portar bem. Eu não sei se é para mostrar, entendeu? Ou porque a mídia, enfim, para mostrar nas redes sociais, porque a gente tem disso hoje em dia. Mas para mostrar que compareceu, que foi educado. Eu só queria saber se para você, se existe essa quebra de estereótipo, ou se ainda existe essa coisa do jeitinho, da malandragem. Eu acho que existe ainda, desculpa a minha franqueza, eu acho que existe o jeitinho e a malandragem, até porque, infelizmente, esse erro do jeitinho e da malandragem, ele vem de cima para baixo. Bom, exemplo disso é a questão da venda dos ingressos. Ninguém consegue comprar, como ninguém consegue comprar, você chega no ginásio e está vazio. Então, como é que você quer cobrar exemplo se o exemplo tem que vir de cima e não vem de cima, entendeu? E acho que essa questão da educação, eu vou te ser bem franco, N gringos na cidade. Eu acho que as pessoas que são mal educadas e se comportam de maneira inadequada, ficava até sem graça. Você está sentado de lá, 2 pessoas comportadas certinho, como é que você vai começar a cuspir, vaiar, jogar tua chiclete? Você fica meio constrangido, né? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas pensou correto.
Mas quem não quis pensar correto foi obrigado a pensar correto, porque quem estava do lado estava pensando correto. Simples assim, entendeu? E que sirva de lição. É diferente um jogo de futebol e diferente uma Olimpíada. Você pega Brasil e Argentina que eu fiz, ou os Jogos da Argentina que eu fiz no Mineirão em 2014, tinha porrada, tinha pancadaria. É futebol. Se bem que tinham N argentinos, eles invadiram aqui a Olimpíada. Eu fui fazer um jogo Argentina e Lituânia de basquete, você parecia que estava em Buenos Aires. Impressionante. E aí era a torcida de futebol. Você viu os caras subindo na mesa, urinando no copo, jogando do lado, entendeu? Mas casos atípicos. Mas, assim, em relação a essa questão da valorização, eu morro com essa ideia. O brasileiro ainda não sabe valorizar medalha de prata e medalha de bronze. Tomara que a partir de agora mude, porque a gente não sabe ainda. Não sabe. Bruno, só emendar um pouco nessa coisa do estereótipo do brasileiro e do jeitinho. Tá desligado. Oh, ligaram. A gente teve também um grande exemplo, mau exemplo, né, dos americanos, né? Aquele caso, né, do posto de gasolina. Sim, né? exato. Mas ali, sabe o que eu acho? Eu não sei se o cidadão estava alcoolizado, deveria estar alcoolizado, entendeu? E acho que se baseou muito na seguinte situação. Leu muito antes de sair lá dos Estados Unidos? Estou indo para onde? Rio? Vale tudo, entendeu? E, até certo ponto ele não está errado, ou valia tudo, não sei se ainda vale, entendeu? Mas imagina como o cara se sente. O cara chega ali, uma situação, lá pode fazer isso, o cara rouba, não é preso, o cara vai ali, não acontece nada. O que me custa inventar uma historinha também? Não vai acontecer nada, né? Só que aí as nossas autoridades agiram corretamente, mas se aproveitam também para crescer. Opa! Vamos botar a mão nesses dois malandros aqui, que é a nossa hora também de ganhar uma mídiazinha, né? Exato. Fizemos a coisa certa e é assim que funciona. É óbvio. E eles ficam... É exatamente isso que acontece. É essa situação. Opa, meu nome é Afonso, sou professor aqui da Pois não. instituição. Queria saber o que você achou daquele episódio do francês. O que você achou do francês que reclamou da torcida? Ali eu acho a seguinte questão. É um pouco na mesma linha dos norte-americanos que desprestigiaram, desrespeitaram o Brasil. Eu acho que, na verdade, houve um certo despeito com o brasileiro, não acreditava no brasileiro. Eu acho que ele ficou surpreendido com o desempenho do brasileiro e acho que a questão da torcida não interferiu em rigorosamente nada. Eu acho assim, alguns esportes, realmente, todo mundo tem aquela imagem na cabeça do Bolt, realmente é necessária a concentração, você precisa de uma concentração, entendeu? Tanto é que você vê que... Tem o som, né? Tem que estudar o som. Sim, do apito. Não, e tem uma outra questão, eu já tive a oportunidade de cobrir um Roland Garros. Tênis, você não pode sair do teu lugar quando a bolinha está andando de um lado para o outro, você só pode se mexer quando acaba um set, um game passa para o outro, você não pode sair do lugar, entendeu? Então, assim, eu acho que alguns brasileiros, alguns torcedores podem ter exagerado na vaia, mas nada que se compare a uma declaração dele que desmereceu completamente o atleta brasileiro e mais. Ninguém conhecia. Eu não tenho vergonha de dizer, eu não conhecia o rapaz que ganhou. E duvido que alguém aqui conhecesse. Ninguém conhecia, entendeu? Agora, será que ele daqui a 4 anos vai estar lá em Tóquio? Será que esse camarada vai ter esse apoio necessário? Eu te garanto que o francês vai estar lá em Tóquio, com o mesmo apoio, mas eu não sei se o brasileiro vai estar, entendeu? Entendeu? Olimpíada é assim, são 2 meses antes, 2 meses depois. Você vai voltar a falar de... A própria mídia também é assim, você vai voltar a falar de Olimpíada em abril, em maio, quando eu já espero estar dando aula aqui na faculdade, de 2020, fazendo meu pé também, que eu não sou trouxa, né? Vamos fazer... Eles vão começar a falar de Olimpíada. Aí sim, por isso que eu volto ao tema legado. Quer falar em legado? Legado é isso, é cobrar daqui a 3, 4 anos. Eu te garanto, os japoneses já estão todos trabalhando. Todos.
todos trabalhando já para a Olimpíada de 2020. Você acha que não? Já estão trabalhando. Assim que funciona. Mais uma vez emendando, né? Tem uma outra questão também com relação ao investimento nos atletas, né? O espanto, né, de grande parte da população quando via atleta batendo continência e depois se revela que são militares num programa de governo, enfim. Então, assim, será que isso continua? E existe um confronto político muito grande nessa história também, entendeu? Então, o atleta, na verdade, ele não sabe nem para que lado que ele tem que correr. Ele não sabe qual é o lado que ele tem que ir, entendeu? Porque não existe... a própria questão do futebol também, que até hoje se discute na Olimpíada, por que os jogadores de futebol não ficam na Vila Olímpica? Ninguém sabe. É um mistério, entendeu? O Neymar disse que adoraria ficar na Vila Olímpica. A Vila Olímpica, aliás, seria até um tema interessante, quando a gente tiver mais tempo para falar, que a Vila Olímpica, na verdade, é um deslumbre. A Vila Olímpica é tudo para o atleta, é a ruína e a glória para o atleta. Ali, tanto é que a gente teve um caso aí de 2 meninas dos saltos ornamentais, né? Eu não sei, foi uma menina que, junto com a Juliana Veloso, que teve um caso com um cara lá e decidiu abrir para todo mundo que teve o caso, colocou na maldita na rede social e tal, e aí... selfie para lá, selfie para cá, e elas brigaram, abriram a dupla no meio do campeonato, enfim. Mas a Vila Olímpica é tudo de bom, cara. A Vila Olímpica é uma coisa muito bacana, existe muita confraternização, mas dá casamento e acaba casamento fácil. Né? Ali é complicado. Tudo bem? Meu nome Bom é Isabela. dia. Tudo bem, Isabela? Eu tive chance agora nas Olimpíadas de trabalhar com a OBS, a partir da faixa, e eu queria fazer 2 perguntas para você. Claro. Uma em relação a essa da educação que você estava falando, porque com conversa com os nossos chefes, eles estão todos lá de fora. E a gente estava conversando e eles falaram, tipo, em relação à Olimpíada e Paralimpíadas, falaram, são 2 mundos completamente diferentes, que você vai ver as Paralimpíadas, você parece que nem é a mesma coisa, assim, tipo, para assistir. E para a gente foi um certo choque, porque eu tive chance de assistir vários jogos das Olimpíadas. E, por exemplo, eu fui na final do Brasil da Arena do vôlei de praia. Mas algumas pessoas, os dos meus chefes, ficaram um pouco chocadas com a necessidade das pessoas de vaiar o time contrário, que era contra o Brasil, porque eles achavam que era uma falta de respeito no meio de um jogo você estar vaiando. Não a questão de desconcentrar, a questão da educação do brasileiro mesmo em relação a isso. E tanto nas Paralimpíadas que eu tive chance de assistir alguns jogos, que o brasileiro ainda não é preparado para assistir, porque muitos dos jogos você precisa estar em silêncio total, e o brasileiro grita, e xinga, e grita, e é um pouco de falta de respeito. E eu tive chance de estar no IBC, porque eu trabalhei no IBC. Eu queria que você falasse um pouco dessa... para vocês, o que é trabalhar com a OBS? Não sei se vocês têm algum... Porque como eles transmitem e vocês acabam que compram deles, eu queria que você falasse um pouco da OBS. Se diz a geradora oficial, Isso, no caso? Exatamente. Na verdade, todas as televisões, elas ficam reféns, né? Porque, assim, eles fazem do início ao final da Paralimpíada e da Olimpíada. Então, mas isso é uma coisa normal. Eu acho que eles fazem um belo trabalho, se você quer saber. Assim, muito bom, não deixam nada a desejar. É claro que as pessoas que estão em casa assistindo, elas estão acostumadas a ver um jogo pela Globo, pelo Sport TV, pela ESPN, então elas querem mais que enalteça o Brasil. Só que a OBS não está preocupada com isso, ela tem que mostrar para o mundo inteiro, porque são bilhões de pessoas do mundo inteiro que estão assistindo. Então, eu acho que o trabalho deles é o mesmo há anos, e é o mesmo ótimo trabalho há anos, entendeu? O IBC é uma das coisas que mais funciona. A minha única reclamação foi a questão da distância. Porque não é fácil, entendeu? A questão de não dá tempo de você estar no IBC, correr para o Maracanãzinho para ver um jogo de vôlei e voltar para o IBC. Não dá. E como é que você vai... bate a matéria no caminho, no notebook. Você está no linha vermelha, tudo bem que tem Zé, mas não dá. Você vai ficar sem a matéria sem o notebook, entendeu? Como é que você vai dizer para o italiano? Espera um pouquinho para bater. Não, eu tenho que mandar a matéria. Não manda não, você vai ficar sem o notebook mesmo. Então, assim, funciona mais ou menos assim, entendeu? E essa questão da cultura, ela infelizmente existe. Eu, quando me apresentei aqui para vocês, eu sempre falei o seguinte, pela minha autenticidade e pela minha maneira verdadeira de falar, eu nunca tive rabo preso com ninguém, sempre falei o que eu pensei, sempre mesmo. Talvez eu tenha saído de algumas determinadas empresas pelo meu jeito de ser, mas não mudo, e vou morrer assim.
professor está aqui e sabe bem disso, entendeu? Em 2020 nós vamos trabalhar juntos. Então, assim, então, assim, eu repito, eu acho sim que a gente tem um grave problema de cultura, mas não é só aqui, né? Isso é uma coisa de América do Sul, entendeu? Porque realmente na Europa você não vê essas vaias. Você vê aqui não, já parte para aquela parte de xingamento, entendeu? Aquela coisa. Mas nada também, eu não vi nada absurdo também, não. É uma coisa assim normal, entendeu? Talvez no Maracanã, na final do futebol, Brasil e Alemanha, pela aquela rivalidade imbecil, que que revanche. Nunca mais vai ter revanche. Nem quantos anos você tem? Nem quando os teus filhos estiverem na minha idade, eles vão ver o Brasil ganhar da Alemanha na Copa do Mundo de 7-1. Nunca mais. Esquece, não tem revanche para isso. Acontecer não vai acontecer nunca mais. Então, talvez no Maracanã tenha se criado um clima realmente um pouco hostil para os alemães, que não sentiram nada, porque os caras são gelados. E o europeu é gelado, entendeu? Não sente, entendeu? Então, assim, acho que essa questão das vaias realmente é um problema cultural. Em relação ao ABS, assim, o trabalho deles 10, cara, 10. Não deixam a desejar em nada. Você quer saber? Dá um banho, assim, Globo, os caras são muito profissionais. E os caras não querem saber. É Rio, é Pequim, é Atenas. O cara está transmitindo para o mundo. O cara é profissional, simples. Deixa eu até achar. Pensei que não ia chegar a oportunidade de perguntar novamente. Sim, você falava, né, que em termos de mídia, Olimpíada, para a gente, ela só acontece 2 meses antes e alguma coisinha para depois. E aí a gente sabe que muitos atletas, até porque de vez em quando a gente vê algumas matérias, desde já estão se preparando para 2020, etc. E alguns nem para 2020, alguns até para 2024. Né? E aí eu te pergunto, como é que você acredita que deveria ser, já que você disse que a Olimpíada tem que estar falando, como é que deveria ser essa cobertura olímpica ao longo de 4 anos, sem esquecer da questão primordial, né, da notícia, Vitor, daquilo né? que é no... Ô, Vitor, a mídia, se ela tiver que dar porrada, ela dá porrada, mas acontece o seguinte, isso tem que começar nas escolas, cedo, mas você vai nas escolas e você não vê. O que é praticado hoje? O que é praticado, professor, nas escolas de educação física hoje? É futebol, handebol? Vôlei? Sim, mas o que fica? Nada. Nada. Não fica nada, entendeu? É o exemplo que eu te dou, Vitor, das universidades. Você está comparando com os Estados Unidos. Mas eu vou comparar com quem, cara? Se o cara chega um verão, o cara recebe 700 atletas de universidade. Como que pode isso? Então, assim, a mídia ela cobra, mas a mídia não pode fazer mais nada, entendeu? A mídia cobra, a mídia bate, a mídia pede, mas ela não pode fazer nada, entendeu? O trabalho tem que começar dentro das escolas, de pequeno, do incentivo, mas isso não existe, cara. Isso não existe, cara. Eu nem sei como ficou essa história, mas enfim. Não ficou, né? Você imagina. E olha que coisa descabível. Você acabou de sediar uma Olimpíada e se coloca esse tema em pauta. Que incentivo que o garoto pensa assim, mas espera aí. Os caras pediram para incentivar e estão tirando educação física. Vou praticar o esporte aonde? No playground lá de casa? Não existe. Desculpa, não rola, né, cara? Não tem cabimento, entendeu, cara? É assim que funciona. Mais alguma pergunta? Bruno, fechando. Então, gente, agora sim, eu quero agradecer a oportunidade, espero, assim, nesse curto período, ter passado um pouquinho da minha experiência, dessa vivência de Olimpíada. Eu sei que a coisa é muito rápida mesmo, mas eu considero, assim, extremamente válido esse contato com vocês, que eu acho que é o que fica, entendeu? Porque eu me sinto, sinceramente, eu não me sinto melhor que ninguém, mas eu me sinto um cara lisonjeado, especialmente pelo fato do professor ter falado, de eu ter trabalhado já em televisão, rádio, jornal, essa coisa de mídia social hoje em dia, papel. Então, assim, isso é uma coisa que para mim conta muito e eu, sinceramente, espero ter a oportunidade depois de estar com vocês novamente e até que vocês me cobrem. Tomara, sinceramente, que eu esteja muito errado
de algumas situações que eu passei para vocês em relação a 2020. Mas se vocês forem levar em consideração, pega 2011, véspera de Londres, e pega 2015, véspera do Rio, que vocês vão ver que essa diferença não mudou rigorosamente nada. Não se iludam quadro de medalha. Quadro de medalhas não quer dizer rigorosamente nada. Só tenho que agradecer e espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a oportunidade de a gente poder conversar. E se o professor me der esse prazer de voltar aqui novamente, antes de 2020, eu vou ficar muito feliz. Certamente você voltará aqui várias vezes antes de 2020. Eu gostaria de, ao encerrar, de agradecer ao Bruno Volosch, não só a sua participação, como a generosidade de ter vindo de São Paulo, sem nenhum ônus para a faculdade. Ele veio de São Paulo, graciosamente, para a faculdade, para estar com vocês na abertura desta primeira semana acadêmica. E isso é um gesto que a gente tem que realmente agradecer por ser louvável. E dizer a vocês que a semana começa com esta palestra do Bruno, que julgo que tenha sido um tema bastante interessante a ser discutido, com as intervenções de alguns alunos, da professora Ivana, e que nós temos concomitantemente agora 2 workshops, né, sendo realizados, teremos outras atividades no turno da tarde e teremos a presença de 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho à noite, às 19 horas, aqui neste auditório. E todos os alunos, independentemente de direito, ou de comunicação, de turismo, enfim, devem participar de todas as atividades que julgam importantes para a sua formação, para o seu aprimoramento cultural. É importante a gente dizer que aula não se restringe a uma sala de aula. A aula não se restringe apenas à transmissão do conhecimento do professor dentro dos padrões tradicionais estabelecidos pelos anos do ensinamento superior. A aula é isso aqui também. A aula é a oportunidade da gente vivenciar com um profissional de fora, extramuros à nossa instituição, o conhecimento vivido por ele na sua atividade fim, na sua atividade profissional. Então, a gente tem que perceber que essa semana acadêmica, ela é uma semana de aulas diferentes, não nos bancos das salas de aulas, mas no auditório, no pátio, nos estúdios, na televisão, nos laboratórios, porque é dessa forma que a gente constrói o conhecimento necessário para que nós possamos desenvolver, como o Bruno desenvolve até hoje, a sua atividade fim, que é o jornalismo, seja ele em que veículo for. Então, eu gostaria apenas de frisar para os alunos que estão aqui, os que já se foram, e os que estão aqui podem propagar esse tipo de conceito, de que perde o aluno que não vem participar, como deveria, de uma semana acadêmica tão rica e tão importante para a sua própria formação. E talvez ele só vá perceber, quando o tempo tiver passado, que, nos idos de 2016, a faculdade onde ele estudava promoveu um mega evento com todas as áreas de conhecimento à disposição dele, e ele, por uma atitude talvez não tão amadurecida, ele resolveu não participar desse evento ou daquele evento. Nós estamos disponibilizando para vocês uma atividade imensa de ações que visam apenas e, sobretudo, o aperfeiçoamento de cada um dos nossos 4.000 alunos da faculdade. Então, se nós tivemos o trabalho de pensar, de buscar os melhores profissionais em todas as áreas, estamos trazendo para vocês essa informação, essa formação, eu gostaria que vocês refletissem profundamente esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de grande intensidade para aprimoramento e registro de conceitos, de ideias, de pensamentos que servirão, muitas vezes, para o nosso desenvolvimento. É importante, muitas vezes, a gente está escrevendo um texto, uma matéria, a gente está editando, ou a gente está fazendo uma petição, e vem à nossa memória alguma coisa que ficou lá dentro registrada e que a gente não sabe exatamente o porquê ficou registrada, mas ficou. E sabe por que ficou? Porque em determinado momento nós lemos, nós observamos, nós trocamos uma ideia, nós observamos um fato, uma situação, e naquele momento que você está escrevendo, ou você tem que falar de improviso ou qualquer coisa, aquilo ele vai saindo e vai fazendo com que você possa
palavras ficarem mais juntas e frases serem formadas por alguma coisa que você deixou registrada na sua memória. Então, vamos fazer com que esse momento da vinda do Bruno aqui, ele possa, sim, ficar registrado nas nossas memórias e nos nossos corações como um momento de grande aprendizado sobre aquilo que foi falado e foi colocado aqui. Evidentemente, o Bruno falou em várias ocasiões, citando os exemplos de Atenas, Beijing, Pequim, enfim, Londres, Rio de Janeiro, falou da importância do IBC, do distanciamento, mas uma coisa é certa, eu também não acredito que em 50 anos a América Central realize uma outra Olimpíada, e o Rio de Janeiro realizou uma Olimpíada. Tivemos grandes problemas, sim, mas, no cômputo geral, certamente, nós tivemos muito mais fortalezas do que fraquezas, ainda que algumas dessas fraquezas tenham sido inadmissíveis, por exemplo, com o que aconteceu com a delegação da Austrália, do Quênia, da Itália, enfim. E como o Bruno mesmo diz, há 4 anos eu estive na Finlândia, em Helsinki, e fui visitar os locais onde as Olimpíadas aconteceram, lá há muito tempo atrás. E tudo aquilo de Helsinki foi aproveitado e é aproveitado até hoje. Em Barcelona, quando se visita Barcelona, você vê aquela coisa espetacular do centro onde ocorreram as Olimpíadas, e tudo foi transformado e tudo está à disposição do povo espanhol, do povo finlandês. Em Los Angeles, a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente espera que as autoridades brasileiras, né, que trouxeram efetivamente, ganhamos de Madrid, não é, as Olimpíadas no Rio de Janeiro, elas percebam a necessidade que o investimento que foi feito não foi feito apenas para o período das Olimpíadas, mas que precisa ser efetivamente usado e percebido pós as Olimpíadas, para que esse investimento não vá ao fracasso e que esses estágios que não se tornem elefantes brancos e essas grandes arenas, elas possam efetivamente ser aproveitadas. No mais, é agradecer a presença da nossa diretora administrativa e financeira, que veio da UAEC para nos prestigiar, agradecer ao nosso palestrante, agradecer a todos vocês e convidá-los a permanecerem na faculdade, observando e participando, sobretudo, das várias atividades que serão por nós desenvolvidas ao longo dessa semana e com desfecho na sexta-feira de uma programação bastante interessante que o DCE e que o Incuca, SADI, estão organizando, que é uma atividade lúdica, uma atividade cultural, para a gente fazer o fechamento da nossa semana acadêmica. Muito bom dia a todos, muito obrigado e vamos em frente. Obrigado, Bruno.